Alex, olha para você ver, a gente começou, esse assunto é o início do filme, né? E aí foi um desdobramento, né? Conta para a gente um pouquinho, né? Das dificuldades também que você teve na execução. Eu imagino até você como pai, né? Até fazendo isso, como foi isso para você como pessoa? Porque isso são realidades da nossa vida, né? Os testemunhos também que eu creio que já estão tendo, até a oportunidade que vocês tiveram, até de estar lá na comunidade mesmo, situações que Aliás, trouxeram... quero agradecer muito ao Morto Papagaio, pessoal super gentil. Nossa, foi muito legal. O processo todo do filme foi muito difícil. Tem gente que não acredita no mundo espiritual. Eu até acreditava, mas não levava tão a sério, até antes desse filme. E muitas coisas aconteceram assim, loucas, para impedir a gravação e tudo. Até o último minuto. Foi difícil. Mas, às vezes, as pessoas pensam que é ficção. Por exemplo, no filme, fala a história desse menino, e ele cresce com aquela dor, com aquele ódio, e ele está na comunidade. E, numa sociedade, ele passa por aquela pessoa. Né? E você acredita que eu não me lembrava disso, mas minha irmã, eu mandei para ela, ela ficou sabendo do filme e tal, falou assim, como é que está ficando? Eu estava acabando de montar o filme. Eu falei assim, não, Giovânia, está tão legal. E minha mãe morreu, tem 3 anos, minha mãe ficaria muito orgulhosa, porque acho que vai ser bênção. E ela me falou uma coisa que eu tinha me esquecido, ela falou assim, pois com certeza ela ficaria orgulhosa, porque ela sabe o que é a dor de ter que perdoar um abusador. Na hora eu lembrei, cara, eu tenho um irmão que ele foi abusado com 4 anos de idade. Só que na minha casa a gente não fala desse assunto. Eu tinha, na época, eu devia ter 8 anos. Então, como esse foi um assunto, e foi abusado por um policial, inclusive. E a gente morava no Espírito Santo. E como a gente abafou esse assunto em casa, a gente cresceu sem tocar nesse assunto. A gente não falou mais disso. Então, eu acabei me anulando disso. E quando ela falou, eu falei, nossa, cara, é mesmo. A gente viveu isso. E graças a Deus, meu irmão não teve traumas, assim, porque foi ele não chegou a ser totalmente... O abuso, ele começou, mas ele, enfim, não foi concluído, e isso não gerou sequela na vida dele, graças a Deus. Deus foi muito... Mas gerou sequela na vida do meu outro irmão. Olha como que são as coisas. Ele estava brincando, que isso aconteceu, eles estavam brincando de bola na rua, e tinha um policial, que não estava com um policial, mas estava lá, um vizinho, que estava no mato lá, pegando brita, uma coisa assim. E chamou meu irmão. Ele tentou, e gritou, meu irmão gritou, meu outro irmão foi, também menor, meu irmão outro tinha 5 anos. E aí, eu nunca contei esse caso aqui, interessante. Aí o que acontece? Esse meu irmão que foi abusado, na verdade, ele não ficou traumatizado, mas o outro ficou se sentindo culpado. E se envolveu com drogas. Hoje ele é uma pessoa completamente agressiva. Esse meu irmão, esse outro, ele é muito agressivo, muito, muito. Ele não consegue parar em trabalho, nada na vida dele vai, porque ele é muito agressivo. Ele está sempre brigando. E acabou pegando ele. A violência acabou. Então, assim, essa vingança, esse desejo do cara que foi abusado, ele quer... E nesse filme conta que ele não tinha força para isso, então ele fez um pacto com o diabo. É muito forte essa cena, né? Do pacto com o diabo. Depois eu vou até pedir que é um momento forte assim, do filme. E só fechando aqui, o que eu achei interessante, só porque você falou do filme. Nesse momento que eu estava vendo o elenco, eu encontrei com uma mulher na comunidade, e ela falou, quando eu contei a história, ela falou assim, meu marido, ele fez um pacto com o diabo, e ele tinha que, a cada 3 meses, matar alguém. No tempo que eu fiquei casado com ele matou 23 pessoas. Então tem gente que não acredita nisso. Eu encontrei uma mulher, que ele foi morto já, que ele fez um pacto com o diabo, que ele tinha que matar. Então tem gente que acredita, às vezes não acredita que isso aconteça, mas esses pactos acontecem mesmo. Você quer perguntar antes? Porque depois nós estamos com essa cena no ponto para poder assistir com o pessoal. Uma coisa interessante que o Alex falou a respeito do mundo espiritual, e é uma sequela violenta, né? Como que essa legalidade que o inimigo alcança, né? Hoje, eu sei que lida com libertação também, né? Como é que você vê isso no mundo espiritual, a sequela espiritual de uma pessoa abusada e também do abusador? Como é que você vê uma sequela? Teve um reflexo lá no jovem adulto, né? Como é que você vê a sequela disso no mundo espiritual, né? Nós temos uma equipe boa lá na igreja do Rema. Uhum. Eu trabalho mais na área comportamental, mas imagine alguém que tem um pai abusador e chamar Deus de pai. Como ele pode se envolver com Deus? Como ele pode entender Deus? Então, as mulheres que nós atendemos, elas não conseguem ter um relacionamento com Deus nessa intimidade de pai. O abusador,
Muitas pessoas olham para o abusador como um demônio, como sendo a figura de Satanás. Só que o abusador, na maioria absoluta das vezes, foi uma criança abusada, não protegida. Então, quando nós ouvimos, eu também já trabalhei, que infelizmente foi necessário trabalhar com muitos abusadores, porque são excluídos e todo mundo quer matar logo de imediato. Então, quando eu ouço as histórias deles, olha, eu fui violentado em tal idade, ninguém me ouviu, ninguém acreditou, nem meu pai acreditou, nem minha mãe disse que eu estava mentindo. Então, isso tornou um comportamento compulsivo, perversivo e depois violento. Desenvolveu situações até de psicopatias. Então, este também não entende Deus como protetor. Eu era uma criança, ninguém me protegeu. Os meus pais não acreditaram em mim. Ninguém me ajudou. Então, é uma situação que fica difícil o relacionamento com Deus. Precisamos, primeiro, restaurar a situação natural, trazer luz e compreensão, porque tanto a vítima como o vitimador eram crianças, na maioria das vezes, quando iniciaram essa situação, não conseguiram compreender naquela idade e carregaram essa dúvida para o resto da vida. Agora, como adultos, capazes mentalmente de entender a vida e você trazendo informações científicas corretas, ela assimila e aí então entra um processo de cura. Aí eles conseguem, de forma inteligente, se envolver com Deus, meditar nas Escrituras. E Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou. Então Deus pode ressuscitar a vida de um morto pela questão do abuso. Uma coisa que eu quero deixar mostrar é o seguinte, eu falo que na minha experiência como psicólogo e como crente, eu sou cristão e trabalho com meus clientes, uma coisa que eu falo que o diabo faz, ele trabalha o sentimento negativo das pessoas e o ponto fraco delas. Então, por exemplo, como eu lido dentro dessa, eu lido com crente, praticamente, você vê que o ser humano, muitas vezes que a gente fala aqui de fé, disso, daquilo, um ser humano machucado, o psicológico é uma cicatriz, é uma ferida que tá aberta. Ela está inflamada, tem 10, 15, 20 anos. E eu falo que quando a pessoa está quase melhorando, o diabo enfia o dedo sujo dele naquela ferida e inflama ela de novo, e ela fica. Quando eu converti, eu estava entre o 2º e o 3º ano do curso de psicologia. Eu entendi o seguinte, o meu trabalho era fechar esse ponto fraco. Porque se você fecha essa ferida, o diabo não tem onde mexer. Então, existe sim o espiritual e o psicológico. E eu tenho clientes, e aí clientes com problema espiritual graves, aí é muito mais complicado. Você tem que libertar ele espiritualmente para depois tratar o psicológico dele. Isso é interessante porque tem que haver essa separação. Porque se você não faz a libertação do espiritual primeiro, então você não consegue atingir o emocional. Na verdade, muitas vezes você trabalha o psicológico da pessoa para ela fortalecer, para ela lutar a parte dela. Agora, você não tem como resolver. É muito fácil separar, por exemplo, com a minha experiência, você tem o espiritual, o psicológico e o físico. E quando a pessoa tem uma dificuldade realmente espiritual, o psicológico não funciona, ele não anda conforme. Existe uma lógica de trabalho que você vê a pessoa desenvolvendo. Quando ela tem uma questão espiritual, aquilo não flui, aquilo não anda. Então, eu tenho um cliente que tem 3 anos que eu estou trabalhando ele tem o aspecto espiritual dele que já foi trabalhado em outros lugares para que ele se fortaleça. Porque o diabo toca no ponto fraco da pessoa e estimula o sentimento negativo. Isso mesmo. O papo está muito bom, mas a plateia quer perguntar também, né, gente? Está todo mundo aí. Né? Pode começar aí primeiro, fala seu nome e sua pergunta. Meu nome é Carla e a minha pergunta é o seguinte. Tem uma movimentação no Brasil que existem leis que estão para serem aprovadas sobre a diminuição da maioridade. Inclusive, se não me falha a memória, crianças até 12 anos vão ser consideradas crianças. E isso influi na questão do abuso sexual, porque se uma criança com 13 anos for abusada, ela não vai ser... Aquele que abusa não vai ser penalizado. Então, eu queria saber de você sobre essa situação que está acontecendo e também sobre a erotização que as nossas crianças estão sofrendo através de veículos de comunicação, por exemplo. No Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos é criança e de 12 a 18 é adolescente. Então, só que, na verdade, você inclui o adolescente e a criança nesse meio. Agora, quanto à questão da maioridade penal, reduzir ela, por exemplo, para 16 anos, na verdade, não vai resolver, porque as pessoas vão começar a fazer com menos disso. E antes da pessoa conseguir, o processo da adolescência é bem complexo, então tem que deixar a maioridade de 18 anos, mas tem que ter um trabalho efetivo com as pessoas, com a educação. E a erotização realmente é muito supervalorizada hoje e faz com que as crianças tenham uma vida sexual mais
iniciada mais cedo, isso vai gerar problemas em vários aspectos, né? Sem contar que a visão não é cristã, né? É extremamente mundana. Tem mais Tem perguntas? mais uma pergunta aí. Rodrigo Araújo. Se, por um lado, a mídia ela acaba ajudando nessa adultização, nós temos também a própria mídia como veículo de comunicação e, com esse curta, levando também um outro tipo de proposta. A gente vê que as políticas públicas elas têm melhorado. Nós temos o ECA aí há mais de 10 anos. Agora, atitudes como essas e também situações em que nós podemos tirar do próprio púlpito das nossas igrejas, né, tem falado pouco sobre esse tema, que a gente acredita que é um tema, né, que traz seus tabus. Como a gente pode melhorar e qualificar essa relação com os veículos de comunicação e mesmo com as palavras que são ministradas? Alex, começa você aí, até porque Você que manda aí na Deus te mídia. direcionou Não, aí, cara, né? pois é. Não, Inovar nisso, né? Olha. Imagino que você já deve ter muitos aplausos e, às vezes, também pedradas, né? Porque quando você chega para inovar, fazer algo que não é o habitual, até dentro da própria igreja, a gente tem de tudo, né? Sabe que eu tô espantado com a reação das pessoas assistindo o filme. Porque quando eu fiz, eu já fiz tanta coisa na vida, achando que não ia dar em nada, e fui muito criticado. E coisa que eu achava que era tão comum, e as pessoas viam tanta maldade. Esse, eu já fiz fazendo assim, já que você já lança filme, já lancei fazendo assim, e vou tomar pancada. E não. Muito pelo contrário, a aceitação foi absurda, e isso até me espantou. Porque é a história de muitos que estão assistindo. Provavelmente. Agora, o fato... Você falou muito bem, cara. Falou muito bem. E você falou algo que aí até me emociona um pouco, porque esses dias eu tenho andado muito cansado de perceber como estamos distantes em questão de mídia, o entretenimento. Se as pessoas não entenderem que a arte... Isso aqui que está acontecendo no programa, olha que legal. Olha o cabelo desse menino bonito, tá vendo? Tem que ter um cabelo doido assim, tem que ter a Negramar estilosa, que canta pra caramba, tem que ter esse visual. Tudo isso aqui são estratégias, essas cores, tudo isso aqui. A gente poderia fazer um programa com só o fundo preto aqui e um bate-papo para você ver. Tudo isso é para atrair, porque lá fora o mundo faz isso com muita excelência. Vamos tratar o humor brasileiro hoje. Eu lembro quando era pequeno, tinha lá Chico Anísio, os Trapalhões, era tão legal. Chaves. Hoje, qual que é o humor hoje? Porta dos Fundos. Um bando de ateu falando bosta. Desculpa a expressão, mas os caras fizeram no final do ano passado agora sobre o Natal um absurdo, velho. Quer dizer, você vê o CQC, você vê o Pânico, você vê o Danilo Gentili. Cara, o humor hoje, a cara do novo humor, é um humor que não tem temor de Deus. Tem muito pelo muito contrário. lixo por aí. Mas fazem com muita excelência. Dizer que é mal feito não é. É muito bem feito. Os textos, tudo muito bem feito. E no humor, o que nós estamos fazendo? Por exemplo, me fala um humorista cristão aí de destaque. Um programa de humor, o que tem? Não tem. Então, quer dizer, o inimigo está batendo na nossa cara, mas é com força. Ele bate e ri. E, pô, o que é isso? Estão dando bobeira. Cinema, o que nós estamos fazendo? Nada. Esse curta. Vou te ser sincero, eu tenho muito orgulho da equipe, até da forma que foi feita, mas ainda está longe. Mas todo mundo achou tá maravilhoso. É a carência de ter algo bom. Eu acho que nós conseguimos aproximar um pouco da qualidade ideal, mas ainda está longe. A própria TV, cara, olha a dificuldade que é tudo. Eu acho que nós precisamos ter a consciência de que precisamos investir mais na mídia mesmo, mas numa linguagem que o público veja. Porque também fazer uma coisa... a linguagem, cara, é entretenimento. Entretenimento, a cultura, é a melhor forma de você falar com o povo mesmo. Eu acho que a gente está muito longe, cara. A gente precisa melhorar. Nossos programas de rádio, cinema, TV, teatro, tudo. E também investir, né? As próprias pessoas que estão fazendo, né? Buscarem mais conhecimento. Isso é importante também, né, Alex? Tem que ter. Tem os empresários aí. Que vestir a camisa, né? Tem que fazer. Por exemplo, a ideia desse primeiro, a ideia é fazer o primeiro de outros longas, tratando também a criminalidade e combatendo com a Bíblia. Precisa fazer. O próximo, cara, não vou fazer. Precisa de grana. E às vezes o empresário cristão, ele investe numa desgraça como um Pânico, por exemplo. O cara investe na patrocina porque dá retorno para ele, mas ele não quer investir numa coisa que é para Deus. Fica essa daí, porque aqui é o acesso livre, fica essa aí para você, né? Realmente, né, pedir a Deus para falar o seu coração se realmente você está investindo no lugar certo, na hora certa.